Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz minha atividade mapa de programação 1. Esse mapa é meio extenso, então esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas espero ajudar aí quem está começando, quem nessa reta final aí para entregar o trabalho. Pode ser que ajude alguém. Desculpa a demora em fazer esse vídeo porque eu estive bem corrido mesmo. Então vamos ver o que posso ajudar vocês aqui. Então aqui o mapa ele é bem grande. Então eu vou lendo e a gente vai construir do zero aí. Primeira coisa, né, para preparar, vou abrir meu NetBeans, fazer do zero, como se eu tivesse pego aqui agora para fazer. Na verdade eu estou fazendo isso. Então tá abrindo aqui meu NetBeans. Espero que dê tudo certo, porque um vídeo desse é demorado para fazer. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou criar meu pacote. Opa, não. Aí. Então eu venho aqui em Java, né? Java Application, Next. Aqui eu vou colocar o nome da minha classe, eu vou chamar de aula. De aula não, né? Não chama isso aqui de aula, de é, meu mapa. Finish. Então vamos lá. Enquanto vai criando aqui, eu vou pular esse texto aqui, né? Não, vou pular o texto de cima, que é importante ler. Então, eu estou no laboratório, eu preciso fazer um dispositivo que monitore 3 tipos de exames: o exame de glicemia, colesterol e triglicerídeo. Todos os exames devem armazenar algumas características, questão importante, em comum. Por exemplo, nome do paciente, tipo sanguíneo e ano de nascimento. Temos uma informação importante, uma regra aqui. Então, todos os exames, né, sempre que eu instanciar um objeto do tipo do exame, né, seja ele glicemia, colesterol, triglicerídeos, eles vão ter que ter essas características. O que a gente pensa nisso? Herança. Então a gente pode fazer uma classe principal que vai estender para os seus filhos, para as subclasses, seria a glicemia, colesterol e triglicerídeo. Ou seja, temos 4 classes aqui: classe exame, classe glicemia, colesterol e triglicerídeo. Então elas vão ter as mesmas características, que é nome do paciente, tipo sanguíneo e ano de nascimento. Então vamos começar a criar lá, né? Vamos aos pouquinhos, que o negócio vai demorar. Então minha primeira classe principal, o que eu faço com ela? Nada, ela vai ser aonde meu programa vai iniciar. Então ele vai ler primeiro aqui. Então eu preciso criar a primeira classe, vai ser a exames. Exame. Cria a classe, finish. Vou apagar essas coisinhas aqui para ficar mais limpo. Apago aqui. Então meu pacote, que é o meu mapa. Então aqui minha classe exames. Então essa classe ela vai servir de modelo, né? Ela é a base para os diferentes tipos de exames, né? Ela vai conter alguns atributos, né? Que é o nome do paciente, tipo sanguíneo e ano de nascimento. Então vamos criar esses atributos. Então eu vou colocar aqui entre comentário, 2 barras, atributos. Então vamos lá, string nome paciente. Então temos aqui o primeiro atributo. Segundo atributo, string tipo sanguíneo. Beleza. Terceiro atributo vai ser um inteiro, porque um ano é inteiro, né? Ano nascimento. Beleza. Temos aí
nossos 3 atributos. O que é atributo? É importante. O curso do Guanabara fala uma coisa que sempre me ajuda nessa questão de objeto, que é pensar assim: atributo é o que o objeto faz, ou o que o objeto tem, perdão. Atributo que o objeto tem. E métodos é o que o objeto faz. Com qualquer objeto que você olhar ao seu redor, você vai pensar o que ele tem e o que ele faz. O que ele tem é atributos, né, são características, e o que ele faz, no caso, vão ser métodos, vão ser funções. Vamos supor que eu tenho na minha frente tem uma régua. O que essa régua faz? O que essa régua tem? Essa régua tem um comprimento, ela tem as medidas, ela tem cor, tamanho, né? Comprimento, tamanho, mesma coisa. Então, esses são os atributos dela. O que ela faz? Você consegue medir alguma coisa? Você consegue usar ela para fazer uma linha? Então, esses são métodos que ela faz. Então, fiz esse resumo aí de atributos. Agora, referente aos métodos, né, então, esse meu exame ele vai ser um modelo para os próximos métodos, né? Então, não preciso cadastrar métodos nele a princípio, né? Só li até aqui o mapa, né? A princípio, eu vou ter o exame, eu vou criar toda a base, né? Depois eu vou construindo a lógica, tá? Eu vou ter uma outra classe chamada glicemia, outra colesterol, outro triglicerídeo, e todas vão ter as mesmas características. Então a gente sabe que a gente tem uma herança aí. Então aqui mesmo eu vou criar no meu mapa aqui, eu clico nele, New, Java Class. Então eu vou criar um nome classe, não, opa, exame glicemia. Aqui, exame glicemia. Vamos criar outra aqui. Vai ser exame. Vou chamar de colesterol. Ver se eu faço o colesterol primeiro. Vou fazer o triglicerídeo. Exame triglicerídeo. Triglicerídeo. E o colesterol. A ordem não importa, tá, pessoal? Exame colesterol. Beleza. O que tem que acontecer? Essas 3 classes, elas precisam herdar as características, esses atributos aqui do exame. Então, o exame tem esses 3 atributos. Como é que eu faço para herdar? Exame glicemia, espaço, extend. Se eu escrever só extend, contra espaço ele já completa. Eu vou colocar e contra espaço ele já vai procurar para mim. Exames. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos fazer isso na exame triglicerídeo. Extends. Exames. Colesterol. Extend. Exames. Beleza. Como assim extends? O que está acontecendo? Por que ele está estendendo? É o que está pedindo aqui na atividade. Ele deve herdar. Esses exames devem armazenar algumas características em comum, né? E características em comum é que todos vão ter. Ou seja, se eu vir aqui, nesse aqui, escrever uma coisa interessante. Vamos colocar aqui. Ponto. Ele busca até minhas outras classes ali. Só confirmar, ele busca minhas outras classes que tem aqui. Tá. Meus outros pacotes, desculpa.
Então, beleza. Uma coisa importante, que continuando ler. Tá, só para vocês entenderem, eu vou abrir lá o meu método principal. Eu vou instanciar, por exemplo, um exame glicemia com EX, né, exame glicemia, opa, faltou um new aqui, new exame glicemia, beleza, criei meu objeto. Se eu apertar EX, se eu apertar EX ponto, perceba que eu tenho o ano, o nome e o tipo sanguíneo. Ou seja, eu não precisei na classe exames para ter isso daí. Quando eu aperto aqui, instanciei, eu criei esse objeto. Quando eu preciso dos atributos, como eu fiz o extend, todos têm. Então aqui eu já fiz uma das coisas que está pedindo no mapa ali. Está funcionando, beleza? Então vamos lá. Vou continuar lendo. Agora sim. O exame... Tá. Já para cada tipo de exame, é necessário características específicas, como glicemia precisa armazenar, além dos dados do exame, quantidade do cliente. Dados do exame, que seriam os dados do cliente, ele vai precisar da quantidade de glicose, então por ml. Então a gente já pode fazer esse deixa eu arrumar aqui. Já pode fazer esse atributo aí. Aqui. Então vou colocar exame glicemia, tá certo? Vou colocar atributo. Bom separar aqui, porque a gente vai ter onde vai ter os atributos, o construtor e os métodos. A gente deixa separadinho. A gente pode até fazer em todos para organizar depois. Aqui vão ser os atributos. Embaixo aqui eu vou colocar os métodos, o construtor primeiro, né? Construtor. Daí vão ter métodos getSet, que vão ser os métodos acessórios, e métodos mesmo, né? Vou copiar isso aqui para as 3 classes. Exame glicemia. Também vai ter isso. Exame triglicerídeos também vai ter. Opa, não coloquei nem atributo ainda. Atributo. A aula vai ser longa. Atributo. Uma coisa importante que às vezes a gente esquece é que se eu às vezes faço uma coisa em uma classe, depois eu faço na outra e não dou o Ctrl S, às vezes ele não salvou. Tipo, ele pede uma coisa numa classe que eu tenho que fazer na outra, eu não salvo na outra classe, o programa não reconhece. Então eu tenho que salvar para o programa reconhecer. Mais para frente vocês vão entender isso. Vou apagar isso aqui. Beleza, então glicemia é o primeiro. Então vamos com ele. O glicemia, então ele vai ter ali o atributo quantidade de glicose. Então vamos abrir lá. Então vai ser int, né? Que é uma quantidade de glicose. Int QTD glicose. Beleza. Então tá tranquilo. Então essa classe glicemia a gente pode chamar de subclasse. Ou seja, a superclasse é o exames e essa glicemia é uma subclasse. É uma classe filha, né?
que a princípio é uma classe folha, né? Porque ela não tem filhos. Então a gente pode lembrar de estrutura de dados lá, né? De, de, de árvore. Então é mais ou menos aquilo. Ela também vai ter, estendendo aqui só para relembrar, né? Ela vai estender lá classe exames. Então ela vai herdar os métodos. Além disso, ela tem esse atributo aqui. Método não, ela vai herdar tudo, né? Se tiver método também. Mais métodos e os atributos. Beleza. Então, vamos fazer aqui primeiro aí a... Ah, tá. Vamos ler lá primeiro. Agora, o colesterol, ele precisa, além de armazenar os dados do exame, LDL, HDL, o risco do paciente, B, M e A para alto. Então, aqui vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas ele vai ter que... Vamos colocar lá direto, quantidade de LDL. Então, aqui no exame triglicerídeo, colesterol, na verdade. Vou colocar ele na frente aqui. Foi lá para baixo. Aí. Então, exame colesterol. Depois a gente faz construtor, tudo. Então, acho que é int qtdl vou colocar ldl int qtd hdl. Perceba que eu estou usando, não lembro o nome, que vai para cima e para baixo. Então aqui começa minúsculo, depois maiúsculo. Eu lembro do camelo lá, eu não lembro o nome da palavra em inglês, mas tudo bem. Então HDL, LDL e vai ter o risco do paciente, CB, MA. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou deixar para fazer essa lógica depois, porque eu vou... Estou pensando em se eu vou utilizar um switch case ou se eu vou criar uma variável para cada tipo de risco. Daí eu coloco a lógica, entendeu? Um para B, para A. Vamos deixar para depois essa lógica aqui. Agora o triglicerídeo. Precisa armazenar só a quantidade de triglicerídeo. Então, exame de glicemia. Triglicerídeo. Vamos para cá. Int qtd tri. Pronto. Fechou. Agora vamos lá. Nem começou ainda. Nem começamos a programar. Então, agora que a gente já criou as classes, já criamos uma base, né? Agora vamos programar de verdade. Agora, todos os exames devem possuir os 3 métodos. É importante, tem gente ignorando alguns métodos, mas vamos fazer primeiro os métodos que eles têm que ter. Classificar resultado. Eu vou fazer em um. Tem duas formas. Eu posso fazer uma vez no exames. Daí eles vão herdar esses métodos. Eles vão fazer de formas diferentes. Seria aí um tipo de polimorfismo, né? No caso, exames. Ele é uma base, né? Ele é um molde. E aí as outras classes, elas vão fazer aquela mesma coisa de forma diferente. Será que eu faço? Eu vou fazer, só para ficar legal. Então, vamos aqui nos métodos. E vamos fazer. Classificar resultado. Então, vou fazer public void. É tipo uma função do C. Classificar resultado. Nossa, fica grande, né? Não, vou chamar bonitinho.
buscar resultado. Beleza. Vamos o primeiro método. Aqui. Se eu faço assim, mas vou fazer. Ah, tá. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar. Como a gente primeiro cadastra, né? Então, vou fazer o primeiro, vai ser cadastrar exames. Public void cadastrar exames. Pá, 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 pá. Aí sim, depois classificar resultado. E depois, por último, temos lá o mostrar resultado. É cadastrar exame. E depois mostrar resultado. Public void mostrar resultado. Poderia fazer numa classe só? Poderia, mas ele tá pedindo assim, ué. Por que que eu vou contrariar o... Então, todas as outras classes terão esses métodos também reescritos. Override. Então, eu vou fazer uma coisa bem legal. Que você seleciona aqui, ó. 3. E até aqui, ó. Ctrl C. Vai colando em tudo. Métodos. Peraí. Parará. Parari. Parará. Parará. Métodos. Parari. Beleza. Você viu que apareceu uma coisinha legal aqui? Aqui, ó. Cada coisa que é override. Adicionar. Por que override? Porque eu estou subscrevendo o método. Já existe. Embora ele esteja vazio lá, posso fazer um paciente. Se a pessoa instanciar essa classe paciente, eu posso fazer um tipo de paciente que vai ser meio que. Ó, eu tô apertando aqui, ó, em cima da lampadinha. Daí ele pede para fazer aqui, ó. Não tô fazendo nada diferente. Aperto na lâmpada. Ele me dá esse cardinho aqui. Um por um. Talvez na edição eu acelere isso. Talvez eu deixei pra vocês ficarem ansiosos. O que eu fiz, meu? Aí, quero fazer o negócio no próprio overwrite na classe que nem foi reescrita. Pronto. Então, beleza, temos nossos métodos prontinhos para ser programados. Vamos lá. Então, eu preciso, vamos lá. Para os métodos, eu preciso pegar isso aqui, ó. E glicemia. Para você. Triglicerídeo, glicemia. Vai ser o primeiro. Uma coisa importante, antes de continuar. Eu vou continuar lendo aqui. Isso aqui vão ser as lógicas de cada método. Mas ele aqui, ó. Considere o campo ano, nascimento para calcular a idade. Não importa o dia ou o mês. Então, beleza. Ou seja, eu vou receber um ano e vou precisar calcular ali a idade da pessoa.
né, que é no caso 2023 menos a idade da pessoa. Mostrar o resultado no final, beleza, vou fazer isso. Cadastrar exames, deve ser lido os dados do exame, bem como a quantidade de miligramas. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para ler. Duas entradas ali, os dois dados do cadastrado e da quantidade de miligramas. Daí que ele pede para pensar nos 4 pilares da programação orientada a objeto. A orientação a objeto, que no caso o Guanabara dá uma dica lá, ele pergunta qual que é a tua impressora. Ah, minha impressora é HP. Então é EHP, são 3 pilares, que é E de encapsulamento, H de herança e P de polimorfismo. E o primeiro que ele não considera, mas que na nossa disciplina, no caso na nossa apostila tem bibliografia, né, que é a abstração. O que eu posso considerar aqui? O encapsulamento, que seria o primeiro, né? O encapsulamento, como é que eu posso considerar encapsulamento aqui? Posso colocar meus atributos todos como privado. Private. Opa. Private. Opa, private. Peraí. Estava errado aqui. Apertando a tecla errada aqui. Private. Private. Vamos lá. E agora foi. Ele estava querendo corrigir para outra coisa. Private. E private. Só que daí tem uma coisa. Como está privado, eles são filhos, eles herdam. Vamos salvar tudo. Salvar aqui. Vamos na minha classe principal lá, mapa. Eu faço um ex ponto. Aí, cadê meus negócios? Coloquei privado, né? Então, quando eu deixo privado, eu preciso criar os métodos acessórios. Então, eu preciso ir aqui no exame e criar esse aqui, ó, métodos acessórios. Não sei se eu apertar aqui, ó, Alt, Insert, ele vai deixar. Captura de tela obtida. Que captura de tela, meu? Ele capturou. Ah, não sei o que ele tá capturando tela aí. Vou clicar aqui. Tá, eu vou ir no padrão ali. Eu não consegui, eu tava porque Alt e Insert ele faz automático, né? Mas eu vou usar aqui como botão direito, daí Insert Code. Daí ele faz a mesma coisa. Pode criar um construtor ou os getter e setters. Quero de tudo. Parte aqui em cima, ó. Então ele vai gerar tudo automático para mim, para acessar, para modificar. É isso, fez bonitinho aqui embaixo, ó. Muito bom. Ele beleza. Finalizamos. Agora sim, quando eu for lá no meu mapa, na classe principal, quero instanciar EX. Ele ainda não vai estar os nomes, mas se eu colocar get 7, ó, ele não está aparecendo nada. Por quê? Esse é o problema que eu falei para vocês. Você cola um código get, eu vou colar o nome para ficar bem. Ó, existe esse aqui, ó, 7 anos no nascimento, né? Vou copiar
Vou lá aqui. 7 anos de nascimento. Pronto. Tudo certo, meu código. Por que ele tá dando erro aqui, ó? Ele dá um erro que nem tem nada a ver, ó. Crie um método 7 anos na classe exame glicemia. Pô, mas já criei. Já criei mesmo? Criei. Mas eu esqueci de salvar. Ctrl S. Agora ele vai entender que realmente esse método foi cadastrado. Ó, ele gira ali. 7. E eu salvei o glicemia também não. Ó, agora sim. Agora que eu salvei tudo, ele entendeu lá no meu código. Me entendeu, cara. Bom, teoricamente, tudo certo. Não tem glicemia. Eu tô tentando acessar lá. O X, exame. Era mesmo? Glicemia. 7. Opa. É... Ah, um, é... Opa. 7. Vou colocar o nome. Eu esqueço como é que eu escrevo minhas classes. Nome paciente. Estou fazendo um teste aqui. Nome paciente. Eu entendi por que ele não tá localizando. Nome. Ó, por algum motivo ele não quer. Mas ele teria que, se ele herdou, né? Ele tem que ter esses atributos. Realmente aqui na minha classe principal, ó. X. Tá. Mas vai dar certo. Vamos continuar programando que vai dar certo na hora de fazer os métodos lá. Deixa eu salvar tudo. Eu salvei classe por classe. Normalmente quando você salva aqui. Ah, aqui. É melhor. Ó, agora ele apareceu. Mas é bom que isso aconteceu. Porque você viu que era problema só de salvar. Que ele não estava localizando os outros. Agora ele localizou aqui as classes. Os get. Ó, set nascimento. Get nascimento. Para os gets. Não foi, perdi uns minutinhos aqui, mas foi ótimo. Se vocês tiverem esse problema, já sabe. Vamos sempre dar uma salvadinha aqui. Aqui, é Ctrl Shift S que salva tudo. Então, desculpa pessoal. Ctrl Shift S é melhor. O Ctrl S que só salva a classe que você está selecionada. Então, beleza, falei demais, trazemos demais, vamos programar.
fazer esse primeiro aqui. Para glicemia. Ctrl C. Caramba, quanto tempo que eu já tenho de aula. Eu nem comecei a programar. Glicemia. Aqui. Tem a quantidade de glicose. Cadastrar. Primeiro vou cadastrar. E daí aqui. O que vai ser o método? Classificar o resultado. Vou colocar assim. Aqui dentro. O programa. Para eu não esquecer. Eu vou fazer o cadastro já. Porque se eu não tiver dados, não tem como fazer a lógica, né? Então, o que eu preciso nessa classe? A quantidade de glicose e os dados da classe exame. Classe exame, ela tem o método cadastrar, tem tudo, mas ela não faz nada, ela é só um molde. Na verdade, as classes todas são um molde. Quem faz é os objetos. Mas no caso ela é só a mãe, é só uma abstração. Ainda não criei ela como abstrata, por opção, porque quando eu crio ela como abstrata, eu não consigo instanciar ela no método principal. Então, vocês perceberem que eu começo falando uma coisa, depois vou para outra coisa. Eu não consigo fazer aula com script. Não consigo. Eu vou falar uma coisa e vou viajando, vou falando o que vai vindo na mente. O meu script, ó, eu tenho papel aqui, mas você acha que eu fiz alguma coisa que tá no papel? Nunca. Então aqui na glicemia, beleza, vamos cadastrar o cara. Começar. Brincadeira. Só deixa eu arrumar a indentação aqui. Então eu vou fazer um JOptimum Pine aqui. Meu inteiro. Faz QTD glicose. Glicose. Vai receber. Opa! Olha eu querendo querendo criar a variável de novo. Isso aqui chama-se criar uma variável escopo local. Com escopo local. Isso aqui, quando você faz fora da classe, é o escopo global. Então, se eu faço a declaração da variável aqui, o meu programa não reconhece. Só meu método vai reconhecer. Só essa função vai reconhecer essa variável. Quando eu crio a variável aqui em cima, toda a minha classe consegue acessar aquela variável. Então, se eu escrever this, que é essa variável, né, que está ali em cima, que é do método qtd glicose, ele localiza ali. Né? Mas eu vou chamar aqui, eu vou setar set, não, vai ser nome paciente. Isso, ponto vai ser aquele que ele me dá aqui, ó. E nome paciente. Ele me dá. Isso, nome set paciente, eu vou colocar um J Optimum. Ponto show input. Show input. Vamos ver. Foi. Eu vou passar null primeiro. Eu vou passar. Não, mensagem. Vou passar. Digite seu nome. Não.
ou melhor, do paciente. Beleza. Já tá ali. Aqui. Eu vou fazer uma coisa antes de fazer tudo isso. Que é integer. Vou transformar no inteiro, né? Integer ponto parse int. Parse int é string, né? É a string que eu vou receber aqui. Simplesmente é o meu. Oh, meu Deus. Meu JOption Pine. Oh, meu Deus, eu apaguei. Ele quer estar dizendo aqui que o que eu estou recebendo tem que ser uma string. E a IDE querendo me ajudar, mas atrapalhando. Deus, um negócio a mais. Ele o erro. O que é o meu erro? Será que eu não tenho JOption Pine? Importou. Set nome, enter. Certinho. Uma coisa aqui. Tô com uma barra a mais. Aqui, ó. Tá? O que que aconteceu, minha gente? Porque que na minha cabeça tá certo esse aqui, ó. Set nome paciente integer. Paciente. Então vou fazer de volta. Eu vou escrever tudo de novo. Int. Gente. Poxa. Claro que não vai dar certo. É que eu tô pensando aqui na quantidade de glicose. O meu paciente, ele já é string, né? De Carlos César. Esquece. Esquece isso, essa aqui, ó. Eu olhando, mas que coisa. Às vezes a gente faz essas loucuras aí. Não sei se eu vou editar. Vou deixar minhas gafes aí pra... Set paciente. Option Pine. Show. Tá lento meu computador. Eu vou colocar nome do paciente. Aí. Então, vamos testar. É sempre bom ir testando, gente, porque se a gente faz o negócio e não testa. Eu vou fechar triglicerídeo, colesterol. É bom deixar meu mapa aqui.
Nossa, colesterol de novo aqui. Glicemia também tá 12 aqui. E às vezes acontece isso, ó. Você abre mais de uma vez uma classe, daí ele salva em um lugar e... Tá. Então, EX tem que mandar exame cadastrar. Então, esse ponto cadastrar exame. Mais este método. Opa, coloquei mais um pouquinho. F6 para compilar. Eu não sei porque que meu computador trocou tudo, ele não está funcionando meus configuração das funções. Quando eu estou com o OBS aberto, meu computador demora para compilar. E a primeira vez que está compilando também esse programa, então ele está montando tudo. Quantas horas será que tem? Será que eu tá gravando? Ainda tá gravando. Ai, meu Deus. Vamos, filho. Esse programinha básico aqui. Tem muita coisa para construir. Enquanto você constrói, resolve construir aí, vou ficar admirando meu método. Oi, método. Aí, ó. Nome do paciente. Carlos. Salvou. Beleza. O que você fez com os dados? Nada ainda. Eu vou. Só tá armazenado aqui no meu paciente. No caso, quando eu instancio meu objeto. Cadê? Aqui. Tá armazenado aqui nesse objeto. Vou mandar mostrar. Ele vai mostrar. Vamos. É. 6.7. Aí. Que merda que eu aperto esse botão e ele vira um mudo. Eu fiz aqui. Passei um. Oh, meu Deus. Get aqui, get. Aí. 7. Você atribui. Você cadastra. Modifica. Get ele pega. Só o que eu criei. Então se eu escrever aqui. Ana. Oh, meu Deus. Modifiquei alguma coisa no meu programa. Ó, escreveu Ana aqui. Beleza, posso apagar isso aqui. Já tenho um atributo a cadastrar o meu método. Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V aqui. E agora na set paciente. Set. Caro. Ano de nascimento. Esse sim vai ser int. Agora sim, meus queridos. Integer. Integer. Ponto. Parceiro. Vai ser uma string. Vou aqui. Eu vou fechar lá no final. Agora, se der erro aqui agora, eu vou desligar esse negócio e vou pra casa, porque eu tô aqui no meu trabalho. Não deu erro. Que incrível. Vou mudar o texto para... Perceberam o que eu fiz? Simples aqui. Eu peguei no meu método assessor lá da outra classe. Ano de nascimento. Que eu tô usando o this aqui, mas ele é da classe
pai, né? Então, não sei se isso estaria correto. Será que funciona super aqui? Super, super. Eu acho que é isso, correto. Quem tá me assistindo aí deve estar falando. Cara, ele não sabe de nada, eu não sei mesmo. Mas eu gosto de ajudar as pessoas. Ano de nascimento. Oh, meu Deus, paguei demais. Paguei até as duas aspas. Ano de nascimento. Beleza. Já tenho o ano, já tenho o nome. Super.7. O que mais que falta? A gente tipo sanguíneo. Que não vai servir pra porcaria nenhuma mais. Eles pediram. Eis aqui o sanguíneo. Vou fazer tudo pra gente praticar. É uma string já o tipo sanguíneo. Fiz uma string? É, só pode ser string, né? Às vezes eu não errei lá. Hein, garoto? Então vamos lá. J option. Fine. Fine. Ponto show. Input. Dialog. Meu computador tá lento demais, ó. Já digitei tudo e ele ainda tá pensando. E... No... Eu não sei por que a gente passa um nu aqui antes. É um parâmetro que deve ter um construtor com um que pede alguma coisa aqui antes. Não sei se é. Opa, não aqui. Aqui, ó. Aqui também. É... Eu acho que isso aqui é o nome da parte de cima lá, né? Vamos tentar. Vamos descobrir as coisas aqui fazendo, né? Ah, mas sim, então acho que é o título. Vamos colocar aqui. Que vai ser o sanguíneo. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Agora eu quero ver. Eu fiquei curioso. Muito curioso. Construindo. Carlos. Nascimento 1989. Nossa, nem apareceu. Ele já deu um enter. Olha, ele deu um erro. Possivelmente por causa disso aqui, ó. É. Continuo sem saber. Eu imaginei que seria uma coisa. Não é. Então vai ser nu mesmo. Se alguém me falar o que é isso aqui. Depois eu pergunto pro chat GPT. Vocês vão ver. Vai me dizer. Agora eu tenho que perguntar o principal dessa classe, né? Que QTD. Tô pensando, acho que eu vou fazer só esse aqui. Deixar as outras para outro dia. Porque já é. Cara, já é 11h08. Atualizado aqui. Agora sim, dias. Ponto. QTD. Glicose. Vai receber um parse. Não, parse não, integer. Aqui tem um. Vamos. Ponto parse. Int. Agora sim. J option pine. Show. Input. Dialog. Parari. Parará.
no, vírgula, QTD, opa, QTD, glicemia, glicose, tá de glicemia, né? Como é que chama isso? Mas espera aí. Tem quantidade de glicose. O que aconteceu aqui? Que eu fiz inteiro. Escrevi errado. Ó, disso, nem é. É, tá certo. Tá de glicose. Paciente, job, pain. É que falta minhas contas, não falta. Sabe que eu vou fazer uma outra coisa? Fiz assim, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Tem um atributo. Vamos criar o método construtor dele, então. Só para ficar mais bonito e seguir a insert código. Getters e setters. Exam. Generator. Agora que ele vai funcionar, me deixar pegar. Set. Dias. Ponto. Set. QTD. Para aí. Integer.parse. Gente, vou escrever mais rápido que o option pine.show input. Cansei de escrever. Mais rápido que o completador de código, mas não tá dando certo. No vírgula quantidade de glicose. Pronto, tenho todos os meus dados aqui para fazer minha lógica. Agora eu posso fazer minha lógica. Tá. Então, classificar o resultado, eu vou fazer meu coisa lá. Para quantas horas vai ter esse vídeo? Podia fazer uns mapas mais de boa, né? Mais rapidinho aqui. Perde mais tempinho com coisa boba. Enfim. Então, no meu programa eu tenho que ter a lógica. Tá. Falta a idade de nascimento, mas a data de nascimento não vai influenciar nesse método. E nesse aqui eu só vou ter que ver se a glicose, se ela for menor que 100. Para aí. Menor que... Então vamos lá. If. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui. Como aqui nessa aqui eu só vou classificar, eu vou retornar. O retorno dessa minha função eu vou chamar lá no meu mostrar resultado. Então, ela não vai ser mais void. Mudei de ideia. Vai ser um string.
Pronto, aí dá erro em todo o meu programa aí. Return no. Pronto, fica quietinho. Porra. String não pode retornar null, gente? Retornar uma coisinha? Public string. Ah. Eu não posso mudar isso aqui. Porque eu tô subscrevendo, cara. Então tem que mudar aqui, ó. Cara, você tem que mudar o principal. Aqui. Tree. No. Vai. Pronto, cara. Tudo resolvido. Só falta os outros que estão dando erro ali. Tem algum jeito? Tem. Coisa ruim. Vai dar erro no sistema? Vai se eu chamar essa classe, mas enquanto eu não chamar elas, não vai dar erro. Exames, glicemia. Então vai me retornar uma string. Então vamos fazer uma lógica aqui. If this ponto qtd que lento, hein, computador? De glicose for menor que 100, return. Coçou minha mão aqui. Já coloquei no bolso, já ganhei dinheiro. Então, se a glicose for menor que 100, normoglicemia. Então, retorne essa string aqui. Pá, pá, pá. Beleza. Agora um else. Se não C. Else if. Se não C. Diz.qtd. Glicose for menor que 126. Caraca, cadê meu negócio? Escrevendo aqui. Ah, tá. Tá desabilitado meu teclado. 126. Não, se for menor que 100. Perdão. Menor que 100. Menor que 100. Ele fala menor ou igual, né? Então, menor igual. Tem e this.qtd because for. Não, opa. Eu vou pensar, se for superior agora. Aqui, ó. Não é para baixo. Assim. Superior ou igual a 100. E glicose menor que 126. Inferior a 126. Oh, meu Deus, lá para cima. Menos 26. E retorna o coisa. Mais um. Return. Tony prende. Às vezes eu me arrependo de tentar selecionar as coisas. Se tivesse escrito ia ser mais rápido. Pá, pá. Daí, beleza. Então, se a glicose for maior ou igual a 100, e se ela for menor, aqui ou. Cara, é um branco de palavras.
else if. Já me lembro. Enquanto isso eu vou escrevendo, senão perco o raciocínio. Vai ser a glicose. Método de condições, eu não lembro. Se ele for superior, maior que 126. Maior que 126. Eu posso fazer só else, né? Porque eu... Não, esse pode ter negativo, né? Maior que 126. Retorno. Escrever. Diabetes estabelecido. Pronto. Vírgula. Beleza. Aqui eu já tenho o resultado do meu exame. Eu vou fazer um else. Não. Não. Vai tornar. Porque a pessoa vai que a pessoa deu um erro no exame. Erro exame. Às vezes vem um valor negativo, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Pronto. Acabei de pensar. Gostei dessa ideia. Vou ser promovido. Agora vou mostrar. Mostrar é mais simples. É só mostrar. Pá. Tá aqui o resultado. Então eu vou usar um Pine.show. Agora não é mais input, é isso é uma mensagem. É log. Aqui é new. Então. É claro que não consigo fazer barra invertida para fazer vírgula. Eu vou fazer. Vou entrar aqui nessa minha interface aqui, ó. Vou abrir qualquer classe. Melhor. Olha o que o ser humano faz para conseguir um contrabarra N. Contrabarra. O que eu tô escrevendo aqui? Olha aqui um contrabarra. Tá bom, computador. Trouxe. Pronto, tem um contrabarra. Viram, pessoal? Reclama por pouca coisa. Vai ser nome. Opa. Ente. 2 pontos. Mais. Super. Meu Deus. Super ponto. Get. Nome do paciente. E a ideia também de fazer isso aqui bem longo, vocês verem que dificuldade todo mundo tem. Erro dá para todo mundo. A gente tem que aprender a conviver. Nome. Eu vou fazer. Concatenar aqui. Eu vou Ctrl V, que é meu contrabarra. Ctrl barra N. Nome. O que mais que era? Ano. De nascimento. Pontos. Para concatenar o mais.
Daí eu vou colocar get super. Tá vendo a minha classe pai, né? Super.get ano de nascimento. Agora tá muito grande. Vai ficar muito bonitinho. Acho que aqui, ó. Vou enter aqui. Onde tem o maisinho, eu enter. Usa. Apareceu o ano. Agora eu vou concatenar com barra N. Toda vez que eu faço isso eu rio. O que eu tenho mais que tá faltando? Ano. Ah, tipo sanguíneo.